O ministro Paulo Guedes afirma em um evento que, caso Jair Bolsonaro não seja reeleito, o Brasil pode seguir o caminho de países como Venezuela e Argentina. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Em um tom político-eleitoral, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro que se o presidente da República, Jair Bolsonaro, for reeleito, o governo vai continuar o processo de privatização das estatais, a abrir a economia, a desenvolver o país e a reduzir despesas. Ao passo que, se a oposição vencer o que ele chamou de o outro lado, não se sabe qual será o futuro do país, que pode estar caminhando para a miséria. Estamos deixando o Brasil arrumadinho, mas dá para afundar, disse ele, a uma plateia formada por empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro. A coisa está arrumada. As reduções de impostos que nós estamos fazendo são legítimas. Nós somos um governo que passou 3 anos sem dar aumento de salário. Nós queremos compartilhar com a população e não só com o funcionalismo. Então, os governos estaduais, que nunca receberam tanto dinheiro, estão tão bem que não tem mais. Foi a primeira vez na história que não tem nenhum 13º atrasado. Não tem nenhum fornecedor que não recebeu. Cara, arrumaram a vida deles. O Brasil realmente está em pé, com um fiscal forte. E não é só o governo federal. O governo federal, estados, municípios, todo mundo forte. Ele voltou a fazer críticas a especialistas e analistas de mercado por conta das sucessivas e equivocadas projeções para a economia e inflação. Guedes destacou que pela primeira vez na história, a inflação brasileira ficará abaixo e o PIB brasileiro acima dos países do G7. Erraram, mas erraram pesado. Nós estamos causando uma mudança de estrutura na economia, então os modelos tradicionais não conseguem capturar a velocidade da mudança. Esse é um erro bem intencional. Agora, tem o erro da narrativa política, que também atrapalhou muito o governo todo esse tempo, que é o erro intencional, é o erro da narrativa política. Então, hoje, se vocês abrem jornais, vêm a mídia, 80% das notícias são ruins e 20% são notícias boas. Mas se você olhar os fatos, não as narrativas, 80% dos fatos são bons e 20% são ruins. Do Rio, Rodrigo Viga. Roberto Mota, como é que pode ser entendida essa nova fala do Paulo Guedes? A gente já falou dele aqui no Jornal da Manhã. O Paulo Guedes está chamando a atenção para um ponto que nós já levantamos aqui várias vezes. Basta olhar para o resto da América Latina para perceber que Paulo Guedes tem razão. A Venezuela já foi um dos países mais ricos da América Latina. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela está afundada no caos, com um regime autoritário, pobreza, miséria. A Argentina já foi um dos países mais ricos no início do século XX, tinha um padrão de vida comparável ao dos países europeus, e aí a Argentina foi destruída por uma praga chamada peronismo, que é uma mistura de socialismo com fascismo, com sindicalismo, que domina a política da Argentina até hoje. O Chile elegeu um líder estudantil de 35 anos de extrema esquerda, sem qualquer experiência administrativa. E a Colômbia elegeu um ex-guerrilheiro que já prometeu liberar as drogas e soltar criminosos. O Paulo Guedes, como eu já falei aqui, é um dos melhores ministros que o Brasil já teve. A prova está aí. Depois de uma pandemia e no meio de uma guerra, a economia do Brasil cresce enquanto o mundo entra em recessão. Nossa inflação é menor do que a inflação dos Estados Unidos e do Reino Unido. O governo do presidente Bolsonaro é o primeiro desde a redemocratização que termina o mandato, gastando menos do que gastava quando entrou. Paulo Guedes disse: existe um erro acidental, existe muita gente que não tem competência para falar de economia e faz previsões sem pé nem cabeça que não se concretizam. Mas o mais importante é o erro proposital. É aquela grande parte da grande mídia que só sabe dar notícias negativas para criar uma narrativa política.